de Isaías 43. Louvado seja Deus. Isaías 43. Louva a Deus pela vida dos irmãos, a consagração. Deus é maravilhoso. Isaías. E o texto fala assim, verso de número 2, muito conhecido, que fala assim: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Somente até aqui. Onde você está, irmãos? Amados, uma palavra maravilhosa que fala da presença de Deus. Só Deus resgata seu povo. Entendeu? Aqui Isaías, Deus deu essa palavra para Isaías, falando a respeito de Israel. Que só Deus resgata Israel. Quando eles passarem pelas provas, Deus estará com ele. Quando eles passarem pelas águas, não se submergirão. Entendeu? Quando passarem pelo fogo, não vai se queimar. Entendeu? E o interessante aqui, irmãos, é que Deus, ele sempre fala que a gente vai passar. O impressionante é que muitas pessoas não querem passarem pela prova. Deus podia falar, ó, você não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada, mas não, irmão. A realidade é que a luta, ela faz parte da nossa vida. Deus aqui falando para Israel que ele ia passar pelas águas, entendeu? Só que Deus ia passar com eles. Passar pela luta, todos nós vamos passar. Não adianta nós querer correr da luta e não adianta nós querer fugir, porque a luta, ela vai estar sempre. Eu vou para tal lugar, vai estar luta, vai ter guerra. A diferença é que nós temos que estar com Deus. Porque nós estando com Deus, Deus, ele vai nos dar graça, ele vai nos dar força. E aquele falando, eu serei contigo. Olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não submergirão sobre você. Ele está falando que você não vai se afogar, você não vai morrer, mas você vai ter que passar. Entendeu? Vai ter que passar, vai passar pelo deserto, vai passar pela prova. Você não vai morar no deserto, você não vai morar na prova, você vai passar. E não adianta querer correr, que todo mundo ele passa pelo deserto. Tem uns que moram no deserto. Mas por que, pastor, mora no deserto? Porque a presença de Deus muitas vezes não está com ele, ele não busca Deus. Não busca a presença de Deus, e muitos morrem no deserto. Que muitas vezes não aguenta a prova, tira a própria vida, não é verdade? Por quê? Porque não aguentou o deserto. Mas o deserto, a luta, a provação, ela faz parte da nossa vida. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver Israel toda hora passando pelo deserto, passando por luta. Mas Deus não falou que quando eles buscarem a Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para quem, pastor? Para aqueles que estão na sombra do homem, do Deus Altíssimo. Aqueles que estão na presença. Entendeu? 1000 vão cair ao teu lado, praga alguma chegará na tua tenda. Mas se você estiver na presença de Deus. Entendeu? Se você estiver na presença de Deus, você vai passar pela prova, mas não vai deixar ninguém tocar em você. Ele não está falando que você não vai passar, ele fala, não vão tocar em você. Mas, se você estiver na presença dele, o segredo, e muitas vezes, irmão, o pessoal passa e não aguenta, por quê? Porque sai da presença. E quando nós saímos da presença dele, irmão, aí a gente vira alvo fácil. Vira alvo fácil. Como? Satanás é o que ele mais quer. Aquele que é nascido, preste atenção na palavra que ele fala. Aquele, ele não fala todos. Há uma diferença muito grande, né? Para aquele, para todos. Ele não fala todos os
crentes, fala não, aquele crente, aquele que fizer a minha vontade, aquele que renunciar à sua própria vida. Você pode observar que ele sempre fala, pegue a sua cruz, ele não fala que é para desprezar, pega ela todo dia e siga. Não adianta querer correr, ele mesmo falou, olha, enquanto estiver nessa terra tereis aflições. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter guerra. Por isso que ele aqui falando para o povo de Israel, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não submergirá. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Nem chama arderá em ti. Ele não falou para todos, em ti. Quantos? Mas para isso, temos que estar na presença de Deus. Para as bênçãos de Deus estar na nossa vida, nós temos que estar constante na presença. Nós temos que estar buscando, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo se arrastando, mas na presença. Porque quando nós abandonamos Deus, Deus também abandona nós, irmão. Deus também te abandona. Quando você para de buscar, a Bíblia diz, aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontrará. Aquele que começa a andar, vai encontrar. Mas tem que bater. Não é verdade? Tem que bater. Tem que estar com Deus. Tem que estar na presença. O problema é que nós não estamos. Muitas vezes a gente não quer buscar. Eu sempre falo que os nossos maiores adversários somos nós mesmos. Nós colocamos obstáculo em nós. E depois, como nós vamos receber as bênçãos de Deus, se nós não buscarmos? Nós temos que estar buscando, irmão, mesmo gemendo, entendeu? Vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, vai passar pelo rio, mas Deus vai passar contigo. Deus vai passar contigo. Vai passar. Ele não vai te abandonar. Ele não falou que você não ia passar, você vai passar. Em nenhum momento na Bíblia, entendeu? Em nenhum momento da Bíblia fala que você não vai ter luta, que você não vai ter tristeza, que você não vai chorar. Não. Ao contrário, se você pegar na Bíblia, você vai ver os apóstolos, eles sofrendo, levando tapa na cara, né, irmão? Apedrejado. Outros morreram apedrejados, fazendo a vontade de Deus. Paulo apanhou direto, irmão. Direto. Ele tem uma hora que ele fala, olha, eu fui levar chicotada, eu fiz isso. Até Jesus Cristo, ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que foi que Deus respondeu? Nada. Não. Deus não respondeu nada. Ele falou, seja feito a tua vontade, Senhor. O próprio Jesus teve que carregar a cruz dele. Ele sentiu na pele. Mas o interessante é que Deus tem que passar com nós. Porque se nós não passar com Deus, não vamos aguentar. Não vamos aguentar a luta. Não vamos aguentar, não adianta. Não adianta tentar sozinho, entendeu? Faça com a direção de Deus. Aqui eu não vou ter problema. Irmão, a luta ela faz parte da nossa vida. Eu sempre falo para todo mundo, a luta, ela é nossa amiga, ela não é nossa amiga. Por quê, pastor? Ela é sua amiga? Porque ela está sempre do teu lado. Eu vou para lá, ela vai junto. Eu estou ali, ela está junto com você. Ela faz parte da vida. A luta, ela faz parte. Todos que passaram pela essa terra, passaram por obstáculo, por luta. Se você ler a Bíblia, mostre um apóstolo, até Jesus que chegou na terra, teve que passar pela luta. E teve que passar pelo deserto. Foi ou não foi? Foi atentado pelo diabo, foi ou não foi? Levou tapa na cara, levou ou não levou? Levou cuspe na cara, levou ou não levou? Jesus. Todos os apóstolos, a maioria morreu. Sabe como Paulo morreu? Paulo morreu decapitado, abandonado, sozinho. Ele falando na carta dele, falando, ninguém estava na minha audiência, só Deus me assistiu. No dia que ele foi sentenciado à morte em Roma, ninguém estava. Sozinho, irmão, com tuberculose. O homem estava preso por causa da prisão, entendeu? Um homem que escreveu quase 50
90% das epístolas dos livros do Novo Testamento. O homem que fez a obra de Deus, o homem que abriu igreja em todo lugar, mas morreu na luta. O que foi que ele falou? Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Você entendeu? O que é que ele estava falando? A guerra. A guerra não vai parar da gente. Ele foi decapitado, mas lutando sozinho. Tem momentos da vida que é sozinho, só você e Deus. Você entendeu? Aquelas pessoas que te aplaudem, é o mesmo que vão te dizer, crucifica ele. Aqueles que vão falar, Rosana, 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 depois mata ele, crucifica ele. Então, irmão, fique você com a presença de Deus. Deus está contigo em todo canto. Quando passaram pelas águas, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela prova. Daniel, homem segundo, homem que tinha um coração excelente. Excelente. Não era nem segundo o coração de Deus, tinha um espírito excelente. Olha só. Mas teve que passar pela cova dos leões. Teve ou não teve? Sadraque, Mesaque e Abednego, teve ou não teve que passar pelo fogo? Mas qual foi o resultado? Deus estava com ele. O quarto homem da fornalha estava com ele. Mas não adianta querer nós sair. A luta ela vai fazer parte da nossa vida, sempre. Sempre. O interessante não é passar pela luta. O interessante é com quem vai passar com nós nessa luta, né, irmão? A luta, ela vai estar sempre conosco. Aonde quer que a gente for, qualquer lugar, a luta ela vai estar. Agora, quem vai estar contigo nessa luta? Aí que está perto. E ele aqui falou, eu serei contigo. Vai passar, mas eu serei contigo. Vai passar pelo fogo, mas não vai arder em ti, porque eu estou contigo. Você está entendendo? Vai passar, mas eu estou contigo. Vai passar pela fornalha, mas ninguém vai te tocar. Não vai queimar nada, fogo não vai arder em você não. Vai passar pelo leão, mas o leão não vai te tocar. A Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, o anjo do Senhor está ao redor dele. Mas existe o adversário lá. Mas presta atenção na palavra. É para aqueles que temem a Deus. Ele não falou todos. Mas por que tantos crentes está acontecendo isso? Falta de temor. Está acontecendo muitas coisas aí, porque as faltas de temor estão Deus. As pessoas pararam de buscar Deus. Hoje não existe mais casa de oração. Hoje quase para mim segurar esse negócio de oração aqui, irmão, só Deus sabe a luta. Minutinho, ninguém quer mais orar. Você entendeu? Ninguém quer buscar mais a Deus. Por isso que o povo hoje em dia geme. E muitas vezes a presença de Deus não está próxima. Por quê? Porque nós paramos de buscar. Nós, a igreja, parou de buscar Deus. Ninguém quer mais buscar. Você entendeu? A prova está vindo e muitos não estão abrindo. Pastor, nunca se viu tanto a igreja, o povo com depressão. Tudo deprimido, os crentes tudo com depressão. Hoje os crentes é tudo deprimido. Por quê? Irmão, falta de Cristo. Falta de buscarmos a presença. É Ele. Quem te conhece por dentro? Não é Jesus? Jesus te conhece. Se Jesus não te sarar por dentro, quem é que vai sarar? Ninguém, irmão. Ninguém. Só Jesus que vai passar com essa guerra conosco. Remédio nenhum sara a depressão. Quem sara é Jesus. Só Jesus. E nada mais. A luta vai vir. Que nem quem na Bíblia teve depressão, tem um monte na Bíblia. Paulo teve depressão. Elias teve depressão. Fora muitos outros na Bíblia teve depressão. Entendeu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente a vida.